Eu sou o Bruno Barbosa e esse é o podcast Prescrevo Livros. E hoje a minha convidada é a escritora Juliana Leite. Juliana, bem-vinda. Estou muito feliz de você ter topado o Imagina, convite. como né? não? Eu amei ser convidada. A gente tem se encontrado sempre Em situações festivas e alegres, hoje acordamos cedo para conversar um pouquinho aqui. Obrigada por me chamar. Então, bem-vinda. Essa é a terceira temporada do podcast, né? Então, estou fazendo essa coisa especial de fazer um videocast. E quando eu descobri que você estava no Brasil, eu falei, não, a gente precisa se encontrar. E que bom que você topou com um tempinho tão curto. Imagina, delícia. Eu vou começar te apresentando, tá bom? Então, Juliana Leite nasceu em Petrópolis, Rio de Janeiro. Seu romance de estreia, Entre Mãos, saiu em 2018 e recebeu os prêmios Sesc e o prêmio APCA e foi finalista dos prêmios Jabuti, São Paulo e Rio de Literatura, e foi semifinalista do Oceanos. Foi publicado na França e os direitos autorais vendidos para o cinema. É mestre em literatura comparada e o seu romance Humanos Exemplares, que saiu em 2022, já foi citado na The New Yorker como um dos melhores livros até agora. Então, uma carreira já cheia de prêmio e de sucesso, né, Juliana? Mas a gente começa esse papo, eu vou te perguntar se você tem alguma queixa. E quando eu digo queixa, é uma queixa literária, se é alguma coisa que te angustia ou que você queria que mudasse, de repente, no campo literário. Intenso. Um jeito de começar intenso. Qual que é o seu signo mesmo? Eu sou libriano. Pra eu entender a dinâmica que vai rolar aqui. Eu sou pisciano. Não, tá ótimo. Então, né? eu tenho peixes como ascendente. Pronto. Então, a gente tá no já tá numa mesmo sintonia. Engraçado, assim, eu não tinha pensado, né, nessa pergunta, mas eu fico... Um tema pra mim de análise que talvez indique uma angústia. E aí eu não tô encarando a angústia como uma coisa necessariamente ruim, mas que me ocupa. Sim. É o lidar com o tempo que envolve a literatura como um todo, né? Que é muito diferente do tempo da leitura, apesar do tempo da leitura também ser muito individual e muitas vezes denso, né? Dependendo da jornada que o leitor faz, Sim. lendo e do quanto aquilo toca e tal. O tempo da escrita, pelo menos para mim, e também para algumas pessoas que eu vou lá e sempre pergunto como é para cada um e tal, é um tempo muito distendido, sabe? De levar bastante tempo para escrever. Às vezes eu fico desejosa de que eu pudesse ser um pouco mais rápida, e ao mesmo tempo eu me pergunto o que essa velocidade me daria, né? Que tipo de conforto. Sim. Porque eu acho que tem sempre uma espécie de fantasma que ocupa a gente, isso, nenhum artista se vê livre disso, que é um pouco daquele espectro da produtividade, sabe? Você estava apresentando os livros e aí eu sempre me espanto de saber que o Humanos Exemplares foi lançado em 2022, já faz 4 anos, né? Sim. E 4 anos atrás esse livro saiu em português e esse ano ele está saindo em inglês e começando uma nova jornada completamente zerada, sabe? De encontrar outros leitores, mas de ser também uma outra história por conta do tempo histórico. Sim. Né? Que era muito diferente que em já 2022. Tem um distanciamento, né? Já tem um distanciamento. E é tão interessante essa, por exemplo, a jornada da tradução, que também é muito lenta, né? Eu acho, assim, de um certo ponto de vista, muito encantador. Porque você precisa aceitar perder o controle. É como se você estivesse entrando para um jogo que no momento que você diz sim, você aceita a regra de perder o controle. E aí leva todo aquele tempo para escrever. Quando você fala, tá acabado, começa o tempo da tradução, que é praticamente equivalente ao tempo da escrita, né? Dependendo de como as coisas acontecem, mas no caso do Humanos Exemplares foi muito assim também. E as coisas são grandes rodas girando de tempo e de... Por outro lado, tô falando isso como uma angústia, porque é uma coisa que me ocupa. Mas você sabe que eu acho que se fosse mais rápido eu não ia dar conta? Porque tem muita coisa assim, né? Por exemplo, entre o livro ser escrito, publicado, aí ele circula, isso tudo também tem, né? E tem gente que consegue fazer isso muito rápido, eu fico muito surpreso que lança livro a cada 2 anos.
né? Você se pergunta como, porque... Não, eu falo, meu Deus, assim, como isso é possível, sabe? Porque, assim, lança um livro, aí fica naquele ano, de repente o livro vai para prêmio, não sei o que, aí é mais um ano de sobrevida, aí depois você já lança outro. Assim, tem isso, né, do campo literário que gera uma certa crueldade, que é o fato de você passar 2, 3, 4 anos escrevendo uma obra e a chance dela ser vista pelo mercado é de 1 ano. É de 1 ano. Com sorte. Com sorte, aí com outra sorte, de repente você é indicado, aí dura mais aquele Então ano. É um pouco... É muito cruel, num certo sentido, que aquela janela condicione as suas chances de que algo aconteça ali. Por outro lado, eu acho que a gente tem que se perguntar, como artista, o que é pra você a jornada do livro. Sim. E que não tem a ver com a jornada do mercado. Não tem a ver com, por exemplo, a janela dos prêmios e, sabe, o tipo de recompensa psíquica, emocional, afetiva que o livro vai te dar e que é uma cauda longuíssima. E tem um mistério que é difícil de prever, né? Se você tivesse escrito um livro pensando em prêmio, você não sabe, acho que seria... né? Eu acho que seria fatal. Isso, e assim... Pro desejo. Não dá para prever, por exemplo, seu livro saiu lá fora e ele tá numa lista super importante, assim, de melhores livros que você não tinha previsto. Imagina! Provavelmente, nunca, né? Assim, não pensando na qualidade dele, mas você acha, assim, que um livro... de uma brasileira vai sair lá, e vai sair na lista e vai ser percebido, né? Isso. E visto e tal. E são coisas muito transformadoras no sentido de que eu acho que essa jornada longa também proporciona tempo para você pensar longamente sobre o seu próprio desejo como artista. Sim. Né? O que é importante para você. Eu penso muito, por exemplo, nas coisas que eu quero viver a partir da literatura. Eu penso mais nisso do que em quais histórias eu quero escrever ou que eu quero que seja o meu projeto literário. Sim. Ou coisas que eu precise afirmar, né? Ou histórias que eu necessariamente quero contar. Eu não sou tão apegada o rosto Sim. que a coisa vai ter. Mas eu penso como ser humano, assim, o que eu quero viver a partir da literatura. Que hoje eu consigo formular essa pergunta dessa maneira, mas ela era muito sob camadas a pergunta que eu me fazia quando eu decidi que eu não queria mais trabalhar com publicidade e comunicação e eu queria tentar ser escritora. Mudar que era de outro profissão. Tempo, né? O que você estava... Era um outro tempo e talvez eu não soubesse ainda formular para mim mesma aquela pergunta, que era uma pergunta existencial da vida que eu queria ter. Sim. E não da profissão que eu queria levar. Tá. Né? E acho que tem... Talvez essa seja uma dinâmica de toda a vida artística. É uma profissão. Você quer fazer que aquilo seja o seu ganha-pão. Sim. Que aquilo seja recompensador também financeiramente. Porque assim vivemos no mundo capitalista. Por outro lado, aquilo é sua vida. Sim. Né? Aquilo não é uma coisa que você faz num certo horário. Ou que você deixa de fazer né? Assim, é uma coisa... que você poderia escolher, né? Sim, Agora eu vou deixar de fazer isso. Claro, você pode... E eu sempre faço essa distinção na minha cabeça. Você pode optar por não ser mais publicado. Porque eu acho que, de fato, inaugura-se uma nova dinâmica a partir da publicação. Que não tem a ver com a decisão de escrever. Sim. Tá ali junto para... tangenciando, mas uma coisa não... É como se fosse uma boa consequência quando esse é o desejo do escritor, mas não acho em nenhuma medida que tenha a ver uma coisa com a outra, Sim. sabe? E a maior prova disso é a quantidade de coisas que um escritor escreve... E que não vê a luz do dia. Não vai ser publicado, não é para ser publicado... Sim. Mas aquilo faz parte de algo interno que pode ser que gere alguma coisa lá na frente, pode ser que não gere nada. Quando vocês morrem, a gente pega e publica tudo. Né? As cartas, os diários, os e-mails, a gente precisa... Vocês precisam deixar daqui pra frente, senha. Vão precisar visitar o WhatsApp, né? Isso, que a gente sempre fala. O que vai acontecer quando a gente tá em sala de aula e fala assim, né? Porque antes a gente tinha acesso às cartas, principalmente às trocas. É absolutamente encantador. E que isso né? não tem... se perdeu com o WhatsApp, com o e-mail, né? E como é que fica depois pra gente entender
relações entre os escritores, né? Que isso é muito visto era muito visto pelas cartas. E a gente vai ter que hackear os e-mails. Sim, eu acho que também isso também tem a ver com a mudança do tempo, né? Essa história das coisas terem ficado muito, assim, presentificadas. Sim. É o agora. Sim. Num certo sentido, eu acho que a gente vem se desapaixonando pela memória. Uhum. Porque gerar provas das relações, como, por exemplo, escrever uma carta para alguém e tomar aquele tempo de correio, ou de pensar numa conversa que você quer ter com alguém e não fazer daquilo um áudio. Sim. Guardar para um momento em que você vai estar, como aqui a gente está conversando, sabe? E eu sinto que tem, de uma certa forma, a literatura nasceu também nesse bojo de tentar construir memórias sobre o que é existir. Né? Memórias sobre o que é estar vivo. E que se espalha, eu acho que é uma dinâmica que se espalha para todos os lugares. Mas eu realmente fico curiosa de saber como vai ser a dinâmica de um historiador, de um pesquisador de literatura para frente. E até, você vê, a gente vai ter impacto em todas as áreas, né? Sim. Mas, por exemplo, visitar a Biblioteca Nacional para ter acesso ao acervo da Clarice Lispector é uma experiência sensorial. Você vê aqueles papéis, né? Aquele arquivo físico rascunhos, que foi escritos, tocado por aquela mulher. Né? Que teve um tempo, inclusive, de saber se era caneta ou lápis. Por quê? Né? A dinâmica de uma profissão manual também. E que em muitos aspectos não vai... Que se vai deixar de existir. Pouco, com certeza. Né? Eu sou um pouquinho saudosista nesse sentido, porque assim, uma das memórias mais antigas que eu tenho na vida é de ver alguém escrever. E do quanto eu fiquei fascinada. Porque o que era segurar uma caneta e ver uma pessoa escrevendo. Vendo os meus tios jogarem baralho domingo. Juntava aquela mesa de baralho e eles ficavam apontando o jogo, né? Sim. E eu ficava pequena, bem pequena, não era alfabetizada ainda. E quando eu via aquelas pessoas segurando a caneta, eu achava aquele gesto tão bonito. Sabe? Uma mão apoiando o papel e a outra deslizando alguma coisa ali que precisava de registro. E claro, tinha o fascínio de ser um código que eu não compreendia. Né? Eu não sabia o que era uma letra, não sabia... Né? Você escreve como atualmente? Você senta um computador, escreve alguma coisa à mão? Eu escrevo, assim, são 2 processos ao mesmo tempo. Eu tenho tentado ir colocando as coisas no computador o mais rápido possível, mas eu basicamente escrevo em borda de livro. Eu escrevo lendo outras coisas. Então, os meus livros são todos preenchidos de borda, porque eu vou tendo... É como se eu fosse... E que você usa depois. Eu vou trazendo das bordas para o manuscrito. Entendi. Né? Mas no começo, né, eu acho isso bem fascinante, de como que você vai construindo o teu processo criativo a partir do momento em que você consegue se observar criando. É um gerúndio. Assim, estar criando e se observar enquanto cria. São 2 dinâmicas paralelas. E o que eu observava era que quando eu estava, por exemplo, assistindo um filme, lendo um livro, ou vendo alguma cena, eu escrevo muito por imagens. Então, às vezes, eu tô na rua e acontece alguma coisa que me captura. E, assim, eu sei que eu vou esquecer. Por mais especial que aquilo seja naquele momento, eu sei que eu vou esquecer. E aí eu preciso anotar muito rapidamente. E, em geral, isso vai pelo papel. Sim. Nos livros, o que acontecia era... Eu fazia, às vezes, palavras-chave que eu colocava na borda... E depois eu ia olhar a palavra-chave e falava, o que é isso? O que ela tava pensando, essa louca? Sabe assim, não tem ideia do que era. E aí eu passei a, de fato, escrever. Escrever a linha, o parágrafo. Inclusive já colocar ali a dinâmica de como aquilo se conecta com o manuscrito. E aí faço aquilo durante o tempo em que faz sentido, em que ainda está prazeroso, ou que um certo volume de anotações se juntou. E na próxima hora vou para o manuscrito e aí vou passando para o manuscrito e fazendo aquela costura, né? A sensação que eu tenho é muito de trança. E é um processo bem manual, então. Também, é bem físico, né? Tem uma coisa de usar... e que eu já tentei outras maneiras de fazer, pensando em me testar como fluxo, né?
para ver como funcionava e tal. E muitas vezes não é tão prazeroso e até não gera tanta imagem na minha cabeça, eu acho, quando eu tô muito presa ao manuscrito e pensando, ok, qual o próximo parágrafo? Qual o próximo parágrafo? Eu acho que essa mente que pergunta qual é o próximo parágrafo é a mente produtivista. Entendi. Não é necessariamente a mente fabuladora, Você sabe? sentar na frente da tela em branco e se exigir que hoje eu vou escrever tantas páginas. Exato. E isso acho que para algumas pessoas isso deve funcionar. Mas o meu gatilho de desejo é sempre uma imagem. Você não fica criando antes, não fica na cabeça. Por exemplo, eu não escrevo ficção, mas vou dar meu exemplo escrevendo os trabalhos acadêmicos. Assim, eu fico pensando muito, leio muito, né, sobre o tema e penso muito sobre ele até que eu vou escrever. Quando eu vou escrever, vai assim. E eu já ouvi algumas pessoas que são assim, acho que a própria Andrea Del Fuego tem um processo meio assim, né, que ela fica com a história muito... Se grava, né, falando aquilo, tem todo um processo de pesquisa também. Aí, quando ela senta, vem aquele jorro, que tá meio represado, mas passou por um processo mental também, assim, quase febril, de estar pensando naquela história. Eu acho que tem a necessidade da gente ficar um pouco na presença daquela vibração, daquela ideia e desse universo. E sabe aqueles livros de criança? Sim. 3D, né, que você abre, levanta uma coisa... Eu acho que é um pouco isso na cabeça, né? Vai levantando aos poucos uma certa coisa até que você consiga ver a forma. E é engraçado pensar que talvez a página em branco exista na nossa cabeça primeiro, né? Sim. A primeira página em branco encarada é aquela que alguma coisa deflagrou e te faz ter atenção para aquilo, mesmo sem saber por quê, às vezes, né? Sim. Por que você está voltando numa certa ideia? Por que você está voltando numa imagem e tal. E aí eu acho que eu acho que é um gesto de desejar intimidade. Porque sabe que eu sinto isso? Às vezes tem o começo, por exemplo, de uma história, de um conto, de um romance, são duas pessoas... Tô personificando o projeto, sim, assim, sim. né? Mas são duas pessoas verdes na intimidade. Atraídas. Leitor e escritor. O escritor e o livro. E o livro. Né, o começo. Engraçado, você falou agora, eu acho que isso também também tem, mimético, né? pro leitor. A gente começa, acho né? Que sim, total. Vai entendendo, né? Você deseja, isso. Tá claro pra você que você deseja aquilo, mas ainda é uma coisa um pouco... posso botar a mão aqui? Tá, né, uma intimidade verde ainda em construção. E aí tem uma certa insistência e uma descoberta de como aqueles dois corpos vão interagir e criar algo, né, a partir daquilo. E eu acho que esse momento é um momento muito assim que tudo treme um pouco. Porque você não tem certeza de nada, né? Os personagens ainda não estão muito ali, você tá ainda testando qual é a voz, como é que essa pessoa fala, que som que o livro vai ter. Pra mim isso é bem importante, a coisa do som. Às vezes eu tenho, por exemplo, muitas margens anotadas, eu já acho que eu tenho um volume significativo de notas que eu poderia ir para o computador e jogar aquelas notas ali para começar a entender. Mas enquanto eu não sei como o livro soa a voz do narrador, eu fico um pouco ainda titubeante. Entendi. Mas aí você volta, você escreve e depois você volta, quando você encontra a voz, você altera o do começo. A gente volta o tempo todo. Volta o tempo todo. O tempo inteiro voltando. É uma coisa assim, realmente... de enlouquecer e de apaixonar, que eu acho que são duas coisas muito pertencidas uma à outra, né? Juliana, a gente estava falando de tempo e de memória, e eu acho que tem tudo a ver com o seu trabalho que você está ainda em divulgação, que é o mais recente. Acredito que você já estava escrevendo outras coisas, mas por enquanto a gente tem Os Humanos Exemplares. O seu último livro que saiu em 2022, né? Realmente a gente olha, já tem 4 anos, mas está voltando a fazer uma carreira agora em inglês, né? E eu queria falar um pouco sobre essa questão de tempo e memória. No seu livro tem essa personagem, a Natália, que é uma centenária, né? Em 2022, eu não deixo de pensar que ela viveu esse um século que começou em 22,
E eu penso na semana de 22 e ela atravessou o Brasil durante um século. O que você acha que ela... Porque eu também penso que o Brasil ele tinha uma esperança modernista, né, de ser um país efusivo, um país, né, antropofágico, aquilo tudo que tinha que definiu muitas cores do Brasil, aquela década de 20, e que se apagou com a ditadura e se apagou também num período muito recente, né, 2018 a 2022, mais ou menos, que também a gente enfrentou a pandemia. E ela estava nisso tudo, assim, né? Como é que você faz um paralelo entre a história da Natália e a história do Brasil nos últimos 100 anos, né? É quase o princípio do livro, né? O princípio filosófico do livro era um pouco aproximar esses dois corpos, país e mulher, Sim. né? Natália. Mas também vencer um pouco até a própria ideia de país, porque muito do livro expande essa coisa do território para, inclusive, ao não nomear. Sim. Né, o território, justamente para que a coisa fique um pouco frouxa mesmo, porque eu não queria representar nada. Não era essa a intenção era justo o contrário. Era imaginar que quanto mais tempo você vive, mais você consegue perceber que não dá para tomar a vida no pessoal. A vida não vai ser voltada para você ou sobre você, né? Sobre as suas experiências e tal, né? O James Baldwin falava isso, eu acho isso tão bonito. Ele fala, você sofre, você tem as suas primeiras sessões de sofrimento na vida e você fica muito tomado por aquilo, achando que é a primeira vez que um ser humano experimentou aquilo na vida, né? Esse desejo de ser singular, sabe? De ter algo especial quanto a você. E ele tá falando isso muito antes de existir rede social, você imagina? Sim. Né? E aí ele fala, conforme os sofrimentos se sucedem, e aí a gente tá... isso tá saindo da boca de um escritor, de um ficcionista e ensaísta, né? Ele fala, conforme os sofrimentos se sucedem, conforme o tempo passa, a única coisa que você pode perceber é que você não tá sozinho nessa. Que o teu sofrimento encontra o sofrimento de todas as outras pessoas e comprova que essa jornada não é sobre você, né? Existe uma coletividade que te precede e que deveria te oferecer algum tipo de alívio. Sim. Por pertencer a esse todo. E eu acho que essa é uma verdade não só para sofrimento, apesar do James Baldwin estar falando de sofrimento, né? E eu acho que a Natália... Quando eu percebi que seria muito bom para aquela história ter uma personagem centenária, uma personagem bastante velha, porque ela seria capaz de olhar para essa história do Brasil sem uma vontade de prevalecer ou de protagonizar o que estava acontecendo. Sim. Né? Provavelmente, eu fico imaginando, né? Ela foi uma pessoa que passou pela ditadura militar, ela foi uma mulher que sobreviveu ao câncer de mama, ela teve uma filha que foi embora do país e, né, ela ficou viúva e perdeu os amigos. Então, coisas assim muito fortes aconteceram na vida dela. E eu acho que se a gente estivesse, por exemplo, visitando essa história ao pé do tempo, no momento em que ela estava vencendo uma doença, ou no momento em que ela estava perdendo o marido, esta seria uma outra história. Teria uma outra intensidade, uma outra intenção. Teria uma outra coleção de emoções, ela estaria se fazendo outras perguntas. Sim. Mas o fato dela ser uma mulher de 100 anos e que todas essas coisas já estão à distância e ela pode olhar para isso como uma coisa que sim fez parte da vida dela, mas que ela não precisa mais corresponder a essa identidade. Ela está um pouco livre disso. E um paradoxo absoluto, que você acumule tanta história e, portanto, você seja assim aquele cesto cheio de coisas a mostrar sobre a vida, e, no entanto, um momento que você não precisa de cesto nenhum. Que não é mais necessário, tipo, dizer o que você é, quem você viveu, né, assim... Eu tava pensando muito na Fernanda Montenegro, que ela tem falado bastante sobre... Ela tem 96, 97 anos, eu acredito, por aí.
E ela fala muito nisso, assim, né? Que ela não tem futuro, que ela não tem mais futuro, mas ela não fala isso de uma forma mórbida. Ela sabe que tem pouco tempo, né? Não sabemos quanto, mas tem pouco tempo. Mesmo assim, ela ainda planeja a turnê, né? Eu tava vendo que ela lançou, acho que alguma coisa pro ano que vem, e aí eu fico assim. Você vê aquilo que eu tava falando no começo, de você pensar sobre a vida que você quer levar, e não necessariamente se você vai estar envolvido em certo projeto, ou incluído numa certa lista, ou premiado numa certa distinção. Sim. Porque, ao fim e ao cabo, como no momento de vida em que ela está vivendo, não é isso que vai trazer uma nutrição ou um prazer. O prazer é a vida que ela quer viver. E ela vai planejando, né? Aceito o convite tal porque eu vou viver uma coisa que me agrada e eu vou estar passando por um momento prazeroso ou instigante, interessante. Foi o que ela falou, né? Ela fez o filme com o filho e disse assim, que bom que ela pôde fazer, tá ali com o filho, numa relação de diretor e atriz. E é muito bonito também quando ela fala, né? Que ela vive o presente, porque é o que ela pode se garantir, assim. E a minha avó morreu aos 99 anos, eu também lembrei muito dela, assim, de ouvir, porque tem toda uma questão que a gente pensa, assim, ela já não estava tão lúcida em relação, não que ela era bastante autônoma, mas ela tinha dificuldade de reter coisas novas, né? Então, que bênção, né? Aos 99. Mas ela sempre me contava as histórias do mesmo jeito. Então, assim, ou aquilo ela inventou e ficou daquele jeito, mas não tinha, tipo, não ficava mudando, né? E ela também teve muitos desaparecidos, né? Se for pensar assim, ela perdeu dois maridos, perdeu filho, netos, cunhados, enfim, a família toda da própria geração foi desaparecendo. E eu pensei muito nela enquanto eu lia o livro, porque a gente pensa assim, né? O que é viver 100 anos? Você vê um século. É muita coisa para um humano. Né? Pro mundo é um nada, mas para um humano 100 anos é... Não, é incrível, né? É tão curioso pensar em tecnologias que surgiram, né? O meu avô também viveu 101, 102 anos. Quase 102. E... né, ele é de uma época em que não tinha TV. Sim. Em que, imagina, o homem ir para a Lua, sabe? Essa coisa de exploração espacial. Uma coisa vê assim, tudo, vê muita coisa. Né? Muita coisa, assim, de fato, que eles viveram. E o que me toca, ainda me toca, porque eu acho que diz muito sobre o tempo que a gente vive, é como é que a gente trata as fontes de saber, experiência e vivência humana. A quem a gente faz as perguntas, com quem a gente se aconselha. Né? Tem uma passagem do livro que fala disso, né? Que a filha se vê um pouco atrapalhada com aquela ameaça exterior e ela não sabe muito bem como vai ser o futuro do mundo, e ela ainda se faz perguntas sobre o futuro, ao contrário da Natália aos 100 anos, né? E ela começa a se perguntar com quem que ela poderia se aconselhar. Quem poderia ser o conselho, né? A Laurie Anderson, que é uma artista que eu amo, musicista, né? E ela fala isso, assim, que quando acontecem coisas muito grandiosas na vida dela, do ponto de vista de ser desafiador, assim, ela para e ela começa a imaginar como que os ídolos dela reagiriam. O que a Beyoncé faria nessa situação? Exatamente. Eu me pergunto às vezes, né? Ou assim, será que a Beyoncé quer me ver sofrendo? Tem essas... Isso é comum. Exatamente. Escolha, assim, o seu ídolo, sabe? Isso. A sua diva, e pense o que ela faria no seu lugar. O que ela faria no meu lugar. E essa coisa de tratar as fontes, né, como uma coisa muito poderosa, muito... de humildade. E que talvez a gente tenha perdido um pouco essa consideração com os mais velhos. Né? Os mais velhos, eles são descartáveis. Isso tem sido uma questão, né? Porque a gente também está durando muito, né? Assim, a expectativa de vida aumentou. Tem gente fazendo 100 anos, né? É mais comum.
A gente acho vê que é mais como comum. a gente trata isso. Acho que tem a coisa do desapaixonamento pelo envelhecer, porque a gente vai ficando cada vez mais longe dessa produtividade que a gente estava falando antes, e aí parece que a gente tem que gerar provas o tempo todo sobre a vida, e que as provas sobre a vida vão ser as provas de produtividade. Isso, se você não produz, você não está mais vivo, existe esse pensamento. Eu acho que tem esse, mesmo que não, quando não dito, existe esse sentimento. Eu estava vendo uma vez, a Fátima Bernardes falou uma coisa que eu achei pavorosa, assim, né? Que ela disse assim, a gente sempre tem tempo de mudar, depois de se aposentar e trabalhar. E eu falei, mas quem, né? Ela que tem uma profissão privilegiada em relação às outras pessoas, né? Às vezes a gente quer se aposentar e quer ficar... E quer só existir, quer ter o direito de existir. Quer ficar de boa, fazer suas coisas. Quer ter o direito de existir, né? E é tão curioso porque você vê, né? As pessoas às vezes fazem turismo para visitar coisas da natureza antiquíssimas. Uma árvore que tem perto de 1 milênio, sabe? Uma oliveira que existiu e tal, e as pessoas chegam a viajar para ver aquele ser. E em muitos aspectos não conseguindo compreender o que é aquele acúmulo de tempo, o que aquilo significa, né? Mas na humanidade mesmo a gente não tem esse mesmo apaixonamento, né? Porque, claro, eu entendo, assim, são muitos desafios, né, envolvidos na coisa, mas o que eu fico pensando é no paralelismo com a literatura. No sentido de que a literatura, as histórias foram inventadas para mobilizar essa fonte. A Hannah Arendt dizia que a literatura, a prosa, ela se referia especificamente à prosa. A prosa consegue mostrar os sentidos da existência sem cometer o erro de dizer quais são eles. Olha o tamanho disso. E parece uma coisa assim muito grandiosa e complexa, mas quem já leu um romance e ficou extremamente envolvido com a história entende o que é isso. Né? Você lê uma história, você vê algo acontecendo num livro e um trem em você mexe. E você não sabe o que é aquilo, mas é real. É completamente real, né? O Tchekhov falava que abrir mão da fantasia é abrir mão de uma coisa muito real. Olha o entendimento, né? Não vai dar para atravessar essa vida sem a fantasia. A gente vai precisar da fantasia, porque ela é uma camada do real. E as histórias entram nessa necessidade humana. Assim, a gente vai precisar mobilizar algumas coisas sem imperar sobre o sentido que aquilo tem. Não é uma prova de conhecimento. É uma prova de que algo existiu e que algo foi vivido daquela maneira. O sentido que isso vai ter no momento em que aquela história é contada e o sentido que aquilo vai ter 3 séculos depois pertence à dinâmica do mistério de como que aquilo pousa na vida e não a mitologia é o que é. Que é o que a gente volta na questão do tempo de produtividade do começo, né? Tudo bem que como objeto mercantil, né, o livro tenha essa vida, uma vida curta até, né? Mas ele pode sobreviver por causa dessa mágica, né? Eu acho que ele sobrevive porque as histórias levam um tempo absolutamente misterioso para encontrar onde elas te tocam. Ou você, como leitor, leva um tempo misterioso para saber onde você entra naquilo, ou onde aquilo entra em você. Sabe aquela história do Freud, do sonho, de que ninguém se interessa pelo sonho de outra pessoa. Quando a pessoa acorda e fala assim, cara, eu tive um sonho, começa a contar o sonho, imediatamente sua mente, puf, apaga e você para de ouvir. E eu com isso, né? Tipo, a não ser no momento em que você aparece no sonho. Sim. E que a pessoa vira e fala, aí você chegou... E aí a sua atenção volta para ali e fala, deixa eu ver aqui o que eu estava fazendo no sonho. Né? Esse desejo de se sentir incluído e que é inerente visto, a nós. O desejo de ser visto, de estar presente. É isso. Tipo a gente achar que a história é sobre a gente, né? Exato. Ou de que aquilo... Sabe, quantas vezes você não escuta isso? A pessoa falando assim, isso foi escrito para mim. Eu sinto que isso foi escrito para mim. E esse lado nosso falando, eu faço parte disso. E o que é isso? É a humanidade.
é o todo. Sim. É uma suspensão da solidão imediata, porque você entende que dá um certo alívio de pertencimento, né? E eu acho tão doido que... Tô pensando nessa história do Chekhov, dele falar que abrir mão da fantasia é abrir mão de uma coisa muito real. E os nossos tempos de rede social e a maneira como a gente anda valorando as coisas, especialmente depois de 2018 e daquela espécie de síncope que existiu, né? De que era preciso socorrer o real. E que, inclusive, era preciso lutar contra o que era mentira. E a mentira era tão semelhante ao real que todo mundo se embananou de uma maneira. Sim. Porque as bordas não estavam mais tão separadas assim, né? E o que eu sinto como escritora, como ficcionista, é que naquele momento teve uma vilanização da fantasia. Porque era preciso não fantasiar. Era preciso ficar ligado no real. E surge aquele termo isentão. E o que eu percebo como ficcionista é que qualquer coisa que te socorresse daquele momento, como suspensão da solidão, do cansaço, do medo, tudo que te distraísse daquela luta, seria mal visto. Então a gente acompanhou, né? É só voltar na história, a gente acompanhou muitas manifestações artísticas sendo colocadas de lado porque elas não diziam respeito ao real. Sim. Elas estavam tratando de outras questões indiretas. E a história dá voltas e esses mesmos objetos artísticos voltam a entrar de maneira mais sutil no real, tratando o real e fazendo a gente falar, nossa, fui eu que não vi. Sim. Ou fui eu que estava, assim, muito à flor da pele e precisava de uma coisa explícita. De repente a gente não queria... É isso, né? É como se a gente tivesse vivido uma guerra entre o sutil e o explícito. Véu, tirar o véu e tentar ver com mais clareza. E eu acho que isso tem um custo. Né? Para não ser ludibriado, para não se sentir enganado e para uma certa sensação de urgência, né? Mas que eu acho que a gente pagou um certo preço naquele momento que ainda é residual de... que a arte diga respeito ao que precisa ser visto agora. Como se fosse um endereçamento. Sim. Tem algo acontecendo agora, estamos experimentando algo muito específico agora e é papel, e aí quando fala é papel eu já dou uma tremida. É papel da arte abordar isso e fazer essa correspondência e tal. E claro, o mercado foi muito voraz em incorporar isso. E as listas passarem a corresponder a isso, e os lançamentos passarem a corresponder a isso, as conversas, as curadorias, os temas dos eventos passarem a corresponder a querer que os artistas comentassem o real e o próprio imaginário dos artistas passar a mirar um pouco nessa direção, né? Daí você acha que tipo, a literatura de autoficção, ela... emerge mais fortemente no Brasil por causa disso ou não, assim? Eu não saberia dizer, eu não sei se tem essa correspondência em termos da autoficção, porque, assim, precede muito, né? Eu posso talvez imaginar que tenha tido um ajuste de ângulo, talvez de intensificação para experiências, talvez até de cunho político, né? De questões de... representatividade e tal, que talvez tenha ficado mais desejante, né? Sim. Eu estava pensando no seu livro, como ele chega nos Estados Unidos e ele já é citado como um dos melhores livros de 2026 até agora. E assim, você acha que essas histórias do Brasil, quando fala de ditadura, toca eles diferentes? Você acha que eu penso no filme Ainda Estou Aqui, no Agente Secreto, que fez bastante sucesso lá, e eles tinham esse tema também, né, a ditadura brasileira. Por que você acha que o público norte-americano está interessado nessas histórias brasileiras?
Eu acho que não deve ter uma razão só. O que eu posso te dizer é que, assim, no caso, por exemplo, do Humanos Exemplares, o que eu vi e ainda vejo acontecendo é como que a existência de uma ameaça exterior, para eles hoje, eles correlacionam com o ICE. Com a perseguição de imigrantes, com coisas muito esquisitas acontecendo na rua. Eles são a própria ameaça. Eles são, e eu acho que isso é prova, inclusive, dessa coisa de que eu quero fazer parte do sonho. Sim. É se ver, é entender como é que aquilo diz respeito a eles também, né? A Catherine Lacey, que escreveu a introdução da edição dos Estados Unidos, ela falou isso, quanto ela pensava no governo Trump como essa ameaça exterior, como esse algo que pode te capturar, dependendo de quem você é, de onde você veio, qual o seu sobrenome, né? E eu fiquei tão feliz quando eu vi ela falando isso, e quando eu vejo os leitores, por exemplo, pensando no ICE como ameaça exterior, porque a minha escolha estética e de estilo, de não dar nome às coisas... Universaliza mais a experiência. Era essa porta dupla escancarada para todas as, sabe... Todos os episódios da humanidade que significaram essa ameaça exterior. De violências locais até questões... globais, né? Nacionais e globais, entendeu? E é muito interessante essa liberdade que a história dá. No sentido de que a história não tem que corresponder a nada. Sim. Né? Ontem eu estava num evento sobre o tempo e tinha um babalorixá e ele falando que o oráculo, ele estava falando dos búzios, mas ele falando que o oráculo não tem que provar nada. Achei maravilhoso. Porque as pessoas chegam perguntando sobre o futuro, querendo saber sobre o destino, e ele dizendo, o oráculo vai dizer, mas ele não tem que provar. Que tem ali um certo jogo de fé do que está acontecendo. Guardado o absoluto respeito, o deslocamento lateral, sem querer comparar literatura e oráculo e leitura de destino e tal, mas eu acho que nas duas coisas, tanto na literatura quanto no oráculo, existe a coincidência de você querer ser visto. Acho que quando a gente busca um oráculo, a gente quer ser visto. E quando a gente busca um livro, a gente também quer ser visto. O mais bonito e a contorção que eu acho que a literatura faz é que você descobre que você quer ser visto por você mesmo. Que tem ali uma certa busca de outro. Me dar alguma coisa, eu preciso. Eu tô aqui desejante de alguma coisa. E aquela jornada é tão inconsciente, tão lenta, tão, assim, dando baile na tua consciência, fazendo o eu apagar, que você encontra o você mesmo que precisa te olhar. Né? O que aquilo diz respeito a você? Você admitindo ou não? Você querendo virar a próxima página ou... não quero mais ver algum... Sabe? Sim. Todo mundo já teve essa experiência, né? De se ver capturado ali. Opa, tem um negócio aqui. Sim. Né? Você querendo ou não ver aquilo. E eu acho tão bonito, sabe? Que 4 anos depois, né? Em outro território, entre o livro que foi lançado no Brasil em português, 4 anos depois o livro lançado em inglês nos Estados Unidos, ainda suscite essa vontade de ser visto, independente dos pretextos. Porque os pretextos vão mudar. A história vai mudar a roupa. Mas você ainda vai conseguir, ainda vai ser a travessia humana tentando busca de sentido, pertencimento, alívio para o sofrimento, propósito. Desde a Odisseia até exatamente, agora. Exatamente, sabe? Desde a mitologia homem, até... Jo, você veio numa época, né, que você se estreia em 2018, logo depois teve o Grande Dia para as Escritoras. Como é que você vê a literatura contemporânea? Se ela tem um espaço já assim, consolidado para a literatura de autoria feminina, se você acha que ainda tem mais, como é que você está projetando esse futuro para a literatura? Ô Bruno, assim... Ou se você gosta desse rótulo também da literatura de autoria feminina? Eu acho que os rótulos são criados pelo mercado, né?
para que as coisas sejam capturadas como produto e tal. Em muitos momentos eu passo um pouco ao largo da necessidade dos rótulos e tal. Mas assim, eu já sou calejada o suficiente aos 43 anos para entender que não existe para a mulher espaço conquistado. Não existe garantia, né? E se você dá uma espiadela, você consegue perceber que as coisas fazem muito sentido e as portas se abrem e os espaços aparecem quando faz sentido para o mercado. Sim. É uma correspondência muito capitalista, assim, de enquanto aquilo faz sentido para o mercado, as coisas parecem, né, eu fiz estabelecidas. essa pergunta, mas sei que é não. Não está consolidado. Eu acho que não é eu percebo como se fosse um convite, né? Tá rolando uma festa, estão ali de convidadas, mas a qualquer momento... As coisas podem mudar a qualquer momento, as coisas podem... sabe? E o que eu sempre fico reflexiva, inclusive conversando com as minhas colegas e, assim, me interessando muito pelo imaginário delas, o que elas estão imaginando, o que elas andam, que história elas andam querendo contar, é que esse estado um pouco de ter ficado durante muito tempo da história à margem e tentando entrar, pode gerar uma certa angústia de que agora entrou, então agora a gente precisa corresponder para ficar. E aí eu penso em todas as artistas mulheres que eu admiro muito e que resistiram, às vezes à base da loucura, a não se conformar, a não corresponder, para seguir mais próximo de uma mente-coração que é completamente exterior ao mercado e que não tem nada a ver com os sistemas de correspondência, sabe? E aí eu penso, cara, na Leonora Carrington, sabe? Na Hilma Eve Clint, na Hilda Hilst, sabe? Mulheres que... Não quer dizer que deram uma banana para isso tudo, porque lá estavam elas, né? Existindo da maneira como era possível, mas que, assim, espiaram com um olho muito presente, muito atento a resguardar o imaginário, para que isso sobrevivesse a qualquer época. Sim. E a qualquer coisa que estivesse acontecendo do lado de fora, festejante ou não. Não fosse vencidas pelo sistema, né? Assim, e pelo desejo muito genuíno de pertencer. Sim. Muito genuíno, sabe? Muito genuíno de pertencer. Mas que pode também te cobrar um certo preço como artista, né? Essa jornada de... Eu sempre fico pensando que as coisas que me fizeram apaixonar por alguns artistas, que são pessoas que fazem a minha cabeça, trabalhos que fazem a minha cabeça, é que eles apresentavam visões de mundo que você não teria alcançado sem aquela proposta, sem aquela oferta que estava sendo feita ali. E que faz assim, o peito chega a encher quando você vê aquilo, quando você sai de uma peça de teatro, quando você sai de um espetáculo de dança, quando você vê uma exposição, um quadro, né? Quando você lê um livro e você fala, eu nunca teria chegado a essa experiência sozinho. Que você se sente acompanhado de alguém que veste óculos diferentes. E eu acho que não é brincadeira, não é moleza construir essa visão de mundo e cuidar dela ao longo do tempo, correspondendo a uma verdade que é uma verdade interior para cada também, artista, né? sabe? Sim. Maravilhosa. Você, é um tô temão, aqui te ouvindo, ficaria horas e horas e horas. A gente já tá quase terminando. Eu vou te perguntar o que você tá lendo, assim, o que tá na sua cabeceira. Nossa, tô lendo um livro. Eu amo a Mary Oliver, a poeta norte-americana que acabou de ser traduzida, né? A gente teve sorte dessa tradução acontecer pela primeira vez no Brasil. Saiu o livro pela editora Fósforo, com tradução da Patrícia Lino, se eu não estou... Acho tão importante acreditar o tradutor, né? A tradutora. E ela
foi uma poeta, ela já é falecida, e ela foi uma poeta que teve uma vida, assim, muito penosa biograficamente, muito penosa, com muita violência na infância, e ela descobriu, ainda criança, que se ela fosse caminhar todos os dias na floresta que ficava perto da casa dela, ela teria a oportunidade de ser salva por um alívio do imaginário. Ela se afastaria daquela circunstância violenta e protegeria o imaginário. Engraçado a gente estar falando essa coisa de visão de mundo, porque é exatamente isso que a Mary Oliver fez. E ela percorreu a vida dela escrevendo poesia a partir do que ela sentia, né, da natureza, muitos poemas envolvendo os cachorros que ela teve ao longo da vida, com muita beleza, mas uma beleza que não quer, uma palavra que eu tenho, assim, me dá arrepio os pelos quando eu escuto, que é uma beleza que não quer te arrebatar. Ela quer que você fique íntegro ali. Que você esteja inteirinho, inclusive para poder pensar sobre si. Ela não quer substituir por você a tua sensibilidade. Ela quer que você entre com a sua sensibilidade naquela beleza que ela construiu. E eu acho isso, assim, sofisticadíssimo. Isso não é pouca coisa. Qual o nome do livro? É uma antologia? O que eu tô lendo agora... Ai, desculpa, eu não vou lembrar o nome do que foi traduzido aqui. Mas o que eu tô lendo agora se chama Upstream, que é um livro de ensaios que ela escrevia enquanto estava criando poesia. E quando eu vejo, assim, leio, né, os ensaios dela, me dá uma profunda humildade a primeira coisa que a gente falou hoje, que é o tempo. O tempo que as coisas tomam para acontecer e a quantidade de volta, de caminho, de percurso que você vai ter que fazer para chegar em um verso. Em uma coisa que vai estar colocada ali, que talvez para o leitor sejam 2 segundos, sabe, de tempo, e para ela foram 27 anos, sabe, para construir, chegar àquilo. E isso me pacifica e me dá muita inspiração nessa história de que a gente só pode, de fato, escolher a vida que a gente quer viver e ir atrás dessa vida. Porque o que a gente vai escrever, ou o que do que a gente escreve virá a público, vai ser uma consequência de dinâmicas imponderáveis. Por melhores os seus esforços. Né? Juliana, eu tenho uma pergunta de uma pessoa muito especial aqui, interessada a você. Eu tenho um momento que eu chamo de junta literária. Sabe, a gente tem uma junta médica para... Sei, com casos complexos. Aqui eu tô fazendo uma junta literária. Quem mandou a pergunta foi a Andréa Del Fuego. Ai, meu Deus. Então, a pergunta é da Andréia. Você sabe que eu chamo ela de Tina Turner da literatura, né? A gente chama de Madonna. Felipe Fernandes e eu, a gente chama de Madonna. Quando ela chega, né? Aquele burburinho, mas entendo, a Tina Turner também é uma boa imagem. Ela pergunta assim, há quantas gerações você vem reencarnando? Como você carrega a memória do mundo? Você é inexplicável. É um elogio, né? Maravilhosa. É uma pergunta que é um elogio, maravilhosa. Né? Só André vou andar com a tatuagem. Muito maravilhosa. Delícia de pessoa. Por que ela fez essa pergunta de reencarnação? Não faço a menor ideia. Será que é porque eu escrevi uma personagem de 100 anos? Pode ser, não sei. Ou porque você é profunda, assim, você tem você tem uma gravidade, eu acho que deve ser isso. Juliana, eu vou te perguntar, se você gostou de Humanos Exemplares, vai gostar de... É o momento que você indica, assim, um livro que acha que possa dialogar com o livro, ou até uma outra obra de arte. Claro, eu vou me arriscar a dizer um livro que eu ainda não li, mas cujo espírito eu já percebo irmandade, que é Os Imortais, da Pauline Tort. Eu acho que, independente da linguagem e de como foi escrito, o imaginário... Acho que a gente tem uma irmandade de imaginário no sentido do grande arco. Sim. Essa coisa de ter interesses pelos grandes arcos Os Imortais é maravilhoso. E vai ser minha próxima leitura, mas eu já sinto uma irmandade. Eu não conheço a Pauline, o que é ainda mais interessante, porque, né, prova isso tudo que a gente estava falando, né, da vida do livro, para além da autoria, e que muitas vezes o que toca o leitor não tem nada a ver com a autoria, inclusive, né?
Estava pensando sobre isso. O livro traduzido, como a gente lê livros traduzidos, sem saber quem é o autor. Muitas vezes. Muitas vezes. Sem ter nem aquele rosto, não tem ideia de quem é aquela pessoa. Nunca vi falando, né? Eu nunca vi nada. Depois até você vai atrás, assim, se tiver curiosidade. E isso, em absoluto, te rouba a chance de viver aquela experiência. Muito pelo contrário, não é necessário. Não é. Saber quem é a pessoa. Acho isso de um alívio e de uma beleza, sabe? Que as histórias existam para além e... Eu quero que você leia Os Imortais e depois você me fala o que você achou. Que eu acho o livro do ano. Juliana, agora a gente chega no momento final, onde eu vou pedir para você prescrever livros, tá? E eu tô fazendo uma dinâmica diferente, agora eu escolho os temas, tá? Não vou deixar... Frouxo, você não vai deixar correr frouxo. Não vou deixar frouxo. Eu quero que você prescreva um livro de literatura contemporânea que você acha que é, assim, imperdível, a gente tem que ler. Vou falar de o que me vem de supetão. Tá. De cara me veio O Puro, da Nara Vidal. Tá. Maravilhoso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser lida. Grande livro. Eu acho um grande livro. E acho uma grande experiência de leitura. Toda vez que eu lembro dele e que eu lembro o que eu sentia no corpo enquanto eu estava lendo, era uma experiência de leitura muito interessante pela maneira como a Nara construiu o texto. É tão maravilhoso que, ao ler uma história, muitas vezes o leitor não entende o quanto aquela forma foi pensada e construída para chegar naquela experiência final. E O Puro, ele te mostra a forma. Sim. Você percebe o que está acontecendo. E quando eu li o texto pela primeira vez, eu falei para Nara... a experiência de quando o pulo de um parágrafo para outro, o pulo de uma personagem para outra, o espaço vazio do texto está dizendo coisas. É um maravilhamento. É uma coisa realmente alucinógena. Eu gosto muito. Fiquei assim também, lendo Puro. E eu tava lendo outro livro no momento, aí não tava gostando. Falei, você embarcou com pra tudo. que eu tô lendo isso aqui? Aí peguei o Puro que tava ao lado e embarquei. Eu acho um grande livro. O outro livro eu nunca mais peguei pra ler. Eu não vou dizer qual é. Não, e às vezes não quer dizer nada sobre o livro, né? Às vezes é um momento. Mas assim, eu li e tava muito comparando. Falei, nossa, pra que eu tava lendo esse outro livro aqui? Sim. Acontece muito. Aí, um livro sobre a velhice. Eu poderia dizer de uma personagem que eu amo, que é a Elizabeth Costello, do Coetzee, que eu amo ela. Toda vez que ela aparece numa nova história, é uma alegria poder vê-la de novo. Eu não li ainda o livro sobre ela, mas eu gosto muito do Coetzee. E é muito interessante, né, essa construção de projeto literário que uma personagem atravessa livros e se posiciona de maneira diferente em cada livro, né? Realmente um absurdo de escritor, né, o Coetzee. Mas, olha, eu vou fazer uma coisa aqui... heterodoxa, que quando você falou em envelhecer, eu pensei na Passagem do Tempo. E o último livro que eu li sobre a Passagem do Tempo foi um livro de poesia da Júlia de Carvalho Hansen, o ano passado, que foi lançado recentemente e que é uma espécie de diário. Os poemas vão sendo datados e marcando a passagem do tempo e em muitos aspectos abordam, sabe, o que vai ficando para trás. Sim. Que eu acho que pode ter uma correlação com envelhecimento. E o último livro, um livro para humanos exemplares. Meu Deus. Ai, Pequenas Virtudes, da Natalia Ginzburg. Maravilha. Que é um livro que eu, inclusive, dou muito de presente. Porque eu acho que ele faz muitas pessoas quererem ler mais. Maravilha. Você, genial. Eu entendo a pergunta da Andréia. Você é inexplicável. Ai, amado. Brigadão, Juliana. Obrigada, eu adorei. Passou uma hora sucesso, assim. Viu? Muito sucesso. Obrigado. Conversas maravilhosas. E tão importante, assim, isso que você faz, essa mediação, né? Às vezes a gente tem a sorte, uma das coisas boas que eu acho que as redes sociais e os grupos digitais dão é essa mediação
para que o leitor entre na história. Eu acho que dá pra gente tirar coisas boas, né? Eu acho que a gente tem que explorar. Sim, acho maravilhoso. Eu acho espetacular. Que a gente não fique só, por exemplo, nas mãos das listas de mais vendidos, de coisas que são fechadas e decididas por, sabe, instâncias outras instâncias, sim. E aí o que você faz é criar essa entrada de afeto, né? Para que o desejo apareça, para que as histórias caminhem e tal. Então, obrigado. Sucesso para você. Para você também, Leiam querido. Juliana Leite. Não perca, ela é inexplicável. Obrigadão, Beijo, gente. amado. Obrigada. Tchau, tchau.